todos. Amém. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Pedir que Deus esteja presente conosco aqui nesse momento para a gente refletir sobre a sua palavra. Que Ele quebrante o nosso coração, sonda o nosso coração, transforma, santifica e enche-me com o teu Espírito, com o teu amor, com a tua sabedoria. Amado Deus, Deus eterno e todo-poderoso, queremos, Senhor, aqui, Deus, te louvar e bendizer o seu nome, pedir a sua presença aqui no nosso meio, Senhor. Venha falar comigo, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Usa-me, Deus, como instrumento do teu amor, como instrumento, Senhor, da tua palavra, para que a tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, na nossa mente, Senhor, para mexer e remexer dentro de nós. E agir, Senhor, transformando a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, o nosso querer, Senhor, para que tudo venha, Senhor, em conformidade com o teu agrado e com a tua vontade. Entrego também todas as pessoas que assistem, Senhor, essa reflexão, que tu mexe e remexa no coração delas, Senhor, para que a tua vontade prevaleça. Que assim seja, Deus. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos refletir sobre João 11, de 1 a 46, que é uma passagem que muitos conhecem, e ela não está na sequência. Eu pulo alguns versículos, para não se estender tanto. Mas todos conhecem essa passagem, que é a passagem da ressurreição de Lázaro. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava demais a Marta e a sua irmã e também Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora eu passo para o versículo 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Por causa de vocês, me alegro de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter comigo. 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros só de Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, me chamas. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado ao aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa,
e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saiu. Seguiram-na dizendo: vá ao sepulcro para chorar. 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vide como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que ele não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe: tirais a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, mas já cheira mal, porque já passaram 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, virá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés com faixas, ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-me. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo com Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Amém? Essa passagem é muito conhecida, né, por nós cristãos, porque Lázaro, Maria, Marta era muito, mas muito amiga de Jesus. Então elas ficaram, de uma certa forma, decepcionadas com Cristo. Porque imagina, você sendo amigo de alguém, você falou: esse alguém está morrendo, vem. E Jesus não veio quando elas chamaram. Jesus esperou mais 2 dias. E Jesus estava perto, a 3 quilômetros, dá para ir a pé. De Jerusalém a Betânia, estava bem perto. Mas ele ficou mais 2 dias nesse lugar. Por que será que ele ficou mais 2 dias nesse lugar? Antigamente, naquela época, os profetas, existiam muitos profetas naquela época, e os profetas faziam milagres em nome de Deus. E esses profetas até ressuscitavam as pessoas até 3 dias. Isso era normal entre eles. Mas a partir dos 3 dias, só Deus. Só Deus. E Jesus, ele queria que o povo entendesse quem ele era. Entendesse que ele era verdadeiramente filho de Deus. E se ele fosse, antes do 4º dia, ele era um profeta comum. Ele ia fazer o que os outros faziam. Então não ia ter nenhuma diferença para eles. Então veja bem, gente, Jesus, ele não demorou. Ele simplesmente esperou. Ele esperou o momento certo para ir. Porque Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele simplesmente aguardou. Aí depois do 4º dia ele foi. E daí foi primeiro a Marta, depois foi a Maria. Se ajoelhou diante dele e falou: mas mestre, se você tivesse aqui, nada disso seria possível. Veja bem, muitas coisas na vida da gente, a gente acha que Deus demora. A gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações, as nossas preces. Como Marta e Maria acharam que Jesus não estava nem se importando com
poxa vida, ele não veio. E eu tenho a certeza que ele tem uma afeição muito grande por mim, por Lázaro, pela minha irmã. E quantas vezes a gente ora, a gente está em determinadas situações, que a gente pede clemência a Deus, a gente pede ajuda a Deus, e Deus se cala. E Deus não nos responde. E a gente acha que Ele não está nem aí como achou Marta e Maria. Eu digo para vocês que Deus, Ele sabe a hora certa de cada coisa. Ele simplesmente não está demorando a te responder, Ele está esperando. Esperando o momento certo. Por quê? Porque cada um de nós, gente, cada um de nós que estamos aqui, a gente está num processo. E tudo na nossa vida tem um porquê. E Deus, para cada um de nós, Ele tem um objetivo maior. Sabe? Ele precisa mexer e remexer dentro do nosso coração. Ele precisa fazer com que haja verdadeira transformação. E processo, gente, é longo. E só termina, geralmente, quando a gente morre esse processo. Porque daí não tem mais jeito. Mas nós estamos em processo. Então, Jesus, Ele nunca demora a responder. Ele sempre responde na hora certa. Porque para Jesus, gente, o tempo não diz nada. Tem pessoas que estão esperando um milagre na sua vida há 40 anos. Só Jesus olhar, o milagre foi feito. Porque Ele pode. Ele pode todas as coisas. Só que Jesus, muitas vezes, Ele precisa de mim, de você. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte com Cristo. Veja de Lázaro, quando ele falou assim, tira a pedra, vocês acham que Jesus não podia tirar aquela pedra? Ele é Deus. Só Jesus fazia assim, a pedra ia. Mas Ele precisou o quê? Tirem lá a pedra. Façam a parte de vocês. Que eu faço a minha. A minha parte é fazer o sobrenatural acontecer. E Ele faz o sobrenatural acontecer na vida de cada um. Precisa crer. Esse é o Deus que eu acredito. Só que Ele precisa o seu de você. Ele precisa você, Rita. Ele precisa de você, João, para dar o teu passo. Para fazer a tua parte. Deus, Ele não terceiriza favor. O que é teu, é teu. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Quando você está doente, é você que tem que procurar um médico. Não vai cair do céu. Ele já te deu um médico para resolver o teu problema. Se você tiver que fazer um exame, é você que tem que ir lá fazer um exame. Se você tem que pedir perdão, é você que tem que pedir perdão ao seu. Não sou eu e não é Deus por você. Deus faz o processo da cura, Ele faz o processo da transformação através do perdão, faz. Mas quem que tem que pedir perdão é Deus por você? Não. É você. Tem coisas que a gente que tem que fazer, Deus não terceiriza. O que nós temos que fazer, e muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo para nós. Sai para fora, Lázaro. Era Cristo que tinha que sair para fora? Era o Lázaro que tinha que vir. Ele veio. Ele obedeceu. Ele fez, ele escutou o chamado, ele veio. E quantas vezes a gente fica atracado no mesmo lugar, a gente não muda de estação. A gente não vai por medo, por insegurança. A gente não vai adiante muitas vezes porque a gente fica atracado o tempo inteiro por falta muitas vezes de perdão, de reconciliação, de desejo de ir mais fundo. Veja, o tempo para Deus não importa. Não importa que o Francis durou 20 anos para dar o passo dele. Eu vou parar de beber. Jesus estava chamando ele o tempo inteiro, mas dependeu dele. A transformação do Francis dependeu dele. Cristo fez o sobrenatural na vida dele, mas se ele não tivesse dado o passo dele, nada disso teria acontecido. Se Lázaro não tivesse saído de lá, ninguém veria a glória de Deus.
Cristo ainda falou assim, ó, desate ali, ó, tira tudo dele, tira tudo dele. Cristo devia fazer assim, ó, saia tudo. Porque Cristo pode, ele é Deus. Para ele nada, mas nada é impossível. Mas ele precisou que aquilo lá fosse tirado. Precisamos tirar tudo que não presta de dentro de nós. Precisamos tirar essas ataduras que estão para a nossa boca, o nosso corpo. A gente está muitas vezes entrelaçado por tanta coisa que o mundo nos oferece, que a gente se acha sempre o dono da verdade. Tira. Vai tirando tudo isso de dentro de você. Sabe, Deus quer falar para você hoje. Eu preciso que você dê um passo. Eu preciso que você acredite fielmente que eu posso. Eu não posso alguma coisa. Eu posso todas as coisas. Precisamos acreditar nisso. Precisamos. E tudo é um processo. Eu digo para vocês, Cristo vem, com certeza. Não duvida disso. Ele vem. Agora é um processo para ele vir. Precisa tudo acontecer para que ele venha? Precisa. Então nós estamos diante de um processo. Nós estamos diante de uma transformação. E muitas vezes as pessoas vão muito rápido, outras não, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo para dar o seu passo. Sabe? Aí, Deus fala assim, que muitas vezes as pessoas, quando pedem esse clamor a Deus, se sentem até abandonado por Ele, porque não responde. Mas não é hora de responder. Por quê? Porque nós estamos em tratamento. Nós estamos sendo, como o cirurgião faz, operado. Depois da operação, vem o tratamento. Você não sai de uma mesa de centro cirúrgico e vai direto para casa. Você vai para dentro de um quarto no hospital para ser tratado, até você estiver restabelecido para ir para casa. E Deus, Ele está nos tratando, Ele está nos transformando. Isso é processo, isso é transformação, isso é mexendo dentro de nós. Então Ele está fazendo tudo isso. E por isso Ele esperou 4 dias. Para que tudo aquilo com Lázaro acontecesse. Para que esse Cristo e ele, o Pai dele, fosse glorificado. Só que veja bem, eu digo para vocês, Cristo nos ensina que quando a gente passa por determinadas situações, que muita gente, às vezes a gente clama para o Senhor e fala assim, mas por que Lázaro passou por aquilo? Por que eu passo por aquilo? Porque um câncer, uma pessoa vem tão boa e tem um câncer, uma pessoa tão boa para de andar, para de falar. Por que isso acontece? Por que Deus, Ele permite? Vocês estão dizendo que Deus é tão bom. Por que Ele permite tudo isso? Gente, nos dado uma vida tão resignada, uma vida tão cheia de paz, uma vida extraordinária após a morte, que para a gente conseguir chegar lá, é necessário esse mexe e remexa dentro do nosso coração. É necessário todo esse processo. E veja bem, para você ser misericordioso com alguém, você tem que ter passado pela misericórdia de Deus para você saber o que é isso. Eu tenho uma certeza que uma pessoa que teve câncer, ela se compadece muito mais com outra pessoa que está tendo câncer do que eu que não tive. Por quê? Porque ela sabe de todo o processo, que ela viveu esse processo, ela viveu essa dor. Por isso que Deus, Ele muitas vezes permite que a gente passe em determinadas situações para que a gente esteja preparado, sabe para quê? O nosso próximo, quando ele precisar. Como que você vai ter uma palavra para uma outra pessoa se você nunca teve problema? O que você vai falar? Como que você vai lidar com isso? Então nós
aproxima. Não é aquele que se aproxima de Deus. É aquele que a gente vai ao encontro. Você lembra daquela passagem do samaritano? Aquele samaritano que estava caído, meio morto. E que essa passagem está em Lucas 10, 25 e 37, que diz assim: aquele homem estava meio morto e passou um sacerdote, olhou só e falou assim: nossa, ele está caído, mas eu não quero nem saber. E foi adiante, passou um levita. E que muitas vezes a gente vê aquele meio morto caído ali, ou que é um bêbado, que é um drogado, que é um mendigo, que é uma pessoa precisando. A gente vê bem caído ali e fala assim: não, aquele ali é um vagabundo. Aquele ali não quer nada com nada, mas a gente não sabe da história de ninguém para chamar as pessoas de vagabundo. Então a gente já olha condenando, criticando quem somos nós. Se você não sabe da história de ninguém. E aquele homem nem morto, ninguém sabia da história dele, só estava precisando de ajuda. E estava passando ali várias pessoas e não estava nem aí para ele. Aí veio um samaritano. Sabe quem que era esse samaritano naquela época? O samaritano era de uma cidade excluída da sociedade. Era aquela cidade que ninguém acreditava nela. Era uma cidade que não valia nada para ele. E mesmo assim veio um samaritano. Ele veio daquela região e daquela cidade. E esse samaritano olhou aquele homem caído. E foi esse samaritano que foi lá e teve compaixão dele. Sabe, gente, o que é ter compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Isso é ser compaixão. E esse homem teve compaixão. O samaritano teve compaixão daquele homem caído e curou dele. E jogou óleo. Depois levou para uma hospedaria, que é como um hotel, e falou assim: ó, cuida dele até eu buscar. Mais uma vez, Deus precisou de alguém. Falou assim: ó, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora é com você. Agora você cuida dele. E é isso que Deus nos pede o tempo inteiro. Observa o teu próximo. O que o samaritano fez? Ele foi até o próximo dele. O próximo não foi a ele, estava caído no meio. E o samaritano foi até ele. Isso Deus nos ensina, que o meu próximo é aquele que eu me aproximo. E eu digo para vocês, Cristo com Lázaro, ele foi a ele. Vamos lá. Ele foi a ele, ele se aproximou de Marta, ele se aproximou de Maria, ele chorou. Sabe por que ele chorou? Ele não chorou porque Lázaro morreu, não. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele chorou porque ele sentiu a mesma dor que Marta e Maria. Ele sentiu a mesma dor do que aquelas pessoas estavam chorando pela morte do Lázaro. Ele sentiu a dor, sabe por quê? Quando a gente passa por determinadas situações, Deus passa junto. Quando você sente alguma dor, quando você é vilipendiado, quando você é maltratado, quando você é tratado de qualquer jeito, quando você é humilhado, Deus está com você, sendo humilhado, sendo maltratado. Sabe? Deus, ele sofre junto com você, e é por isso que Deus chorou. É por isso que Deus chorou por Marta e por Maria, porque ele se compadeceu. O que é se compadecer? Sofrer junto. E eu digo para vocês uma coisa: milagre não acontece onde nós não nos compadecemos. Só há verdadeiramente milagre naquele que se deixa mover pela vida do outro. Naquele que se coloca no lugar do outro. Como aquele samaritano se colocou, ele teve compaixão, por isso ele foi até ele. E quantas vezes a gente só condena o outro que está caído, o outro que não sobe na vida, o outro que não tem nada. A gente só sabe condenar, a gente não sabe ir lá, saber o porquê que aquilo está acontecendo. E Deus hoje nos chama a atenção. Eu chorei por amor.
choro todos os dias por vocês, por amor, quando fazem alguma coisa que não convém. Por quê? Porque eu estou dentro de cada um de vocês e o que vocês sofrem, eu sofro junto. E é isso que Deus quer falar para você hoje. Não pense que vocês estão sozinhos nessa, não. Não estão. Cada coisa que fazem para vocês, cada nome feio que chamam vocês, cada humilhação que fazem para vocês, eu estou junto, eu estou vendo, nada está alheio. A minha vontade, a minha pessoa. Rita, você sabe disso. Quantas vezes as pessoas tratam a gente como nada? E Deus está comigo. E Deus está com você. Porque isso é sério. E Ele fala para nós hoje. Sabe, Ele fala. E tudo isso é por amor. E está escrito lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, Ele descreve o amor. Ele descreve o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não é invejoso, ele não é orgulhoso, ele não é arrogante, ele não é impertinente, ele não é egoísta, ele não se irrita, ele não guarda rancor e também ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera. Isso dói, gente. Como dói? Como dói a gente ser paciente com alguém? Como dói a gente tentar nos lapidar nós mesmos para tentar ser melhor a cada dia. Amar dói. Porque o amor requer transformação, o amor verdadeiro. Você acha que Deus aqui, ó, olha aqui, você sabe o que representa essa cruz? Lá em cima até embaixo. É a conexão do céu com a terra. De cada canto do mundo, conexão com o céu e com a terra. E Deus sofreu aqui, ó. Ele estava em conexão com o Pai e conosco aqui na terra. E Ele sofreu por cada um de nós. Por amor. Por amor. E Ele nos deixa hoje sofrer. Ele nos deixa hoje a gente ter essas tribulações por amor. Porque Ele quer você melhor. Essa semana eu estava na aula... uma aula de catequese no domingo, e um pastor falando, ele deu um testemunho da mãe dele. A mãe dele já estava muito velhinha, e estava tomando banho com a cuidadora, sentada numa cadeira, e de repente ela começou a fazer isso. Aí eles ficaram preocupados, e ela falou assim, ó, é estreito, é muito estreito. Mas eu consegui, mas é muito estreito. Ela estava falando do céu. Ela estava falando da porta que dá no céu. Ela é muito estreita. Ela é muito estreita. Por isso Deus permite essas tribulações para a gente ser lapidado para entrar nessa porta, senão a gente não entra. Não adianta a gente aceitar somente Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se a gente não se deixar transformar, a gente não entra. A porta é estreita demais. A porta não aceita arrogância. A porta não aceita ódio no coração, não aceita inveja, não aceita egoísmo. A porta não aceita. E Jesus chora. Ele sente as dores de Marta e Maria. E Deus, Ele hoje fala conosco. Retiremos essa pedra de dentro de nós. Ah, Deus. Vamos aprender a orar. Vamos aprender a estar junto comigo. Vamos fazer a nossa parte, porque negligência, gente, é pecado também. O que é negligenciar? É não fazer aquilo que só compete a você. É você que tem que tirar a pedra de dentro de você. É você que tem que tirar a mágoa. É você que tem que tirar o ressentimento. É você que tem que pedir ajuda a esse Deus e aprender a perdoar. E aprender a olhar para o outro de uma outra maneira, de uma maneira com amor, com misericórdia, porque Cristo o tempo inteiro é misericordioso por nós. O tempo inteiro Ele quer o nosso melhor. Lázaro sai para fora. Só Ele pode sair. Desatem as faixas, só Ele pode fazer. Jesus não demorou. Jesus não demorou a chegar, Ele esperou. Como Ele está esperando cada um de vocês.
como Ele quer transformar a vida de cada um de vocês para que passem nessa porta estreita. Só vocês podem dar isso. Então Deus chama a nossa atenção. Ele nunca espera, ou melhor, Ele nunca demora. Ele sempre espera o momento certo. Eu digo para vocês, para cada um de vocês e para quem está me ouvindo, jamais não dá tempo. Jamais é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente se reconciliar com esse Deus. Nunca é tarde para a gente reconhecer Ele, que só Ele pode fazer o sobrenatural na minha vida. Só Ele pode nos posicionar diante desse mundo caótico, caído que está. Só Ele pode fazer a gente ser aquela luz no fim do túnel, onde caem 1000 homens à minha direita e 10.000 à minha esquerda, e eu posso passar reto aí. Nada vai me acontecer. Que nada vai me acontecer porque esse Deus está comigo. Então tenha essa certeza no coração que Deus, Ele se compadece junto de você. Ele se compadece dos teus problemas. Você que está sendo estrupada, você que está sendo que apanha todo dia, né, que não está sendo uma pessoa amada por ninguém, eu digo para você hoje, Deus ama demais a sua vida. Ele sofre por você, Ele sofre junto com você. Mas tem jeito de modificar toda essa história. Porque o verdadeiro Deus, o único Deus que salva, o único Deus que mexe, o único Deus que tira você dessa cova, como tirou Lázaro, Ele tira você. Basta você acreditar e se entregar e fazer dele o teu almoço, a tua janta, o teu tomar banho, que é algo que a gente não sabe ficar sem. Então faça que esse Deus seja a coisa que é mais importante para você no dia. Conversar com Deus, entregar a sua vida a Deus. Falar, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, transforma-me, quebranta o meu coração e salva-me desse mundo incrédulo, desse mundo que só sabe dizer que nós podemos todas as coisas. Não podemos, não. Podemos sim, em Cristo Jesus, que nos salva, que nos guia, que nos fortalece, que nos transforma, que quebranta o nosso coração e que nos dá a verdadeira sabedoria para a gente ir adiante com Ele. Amém? Amém. Agora vamos ficar de pé para fazer a nossa oração final. Amado Deus, Deus eterno e todo-poderoso, eu quero, Senhor, te agradecer pela tua palavra. Te agradecer, Senhor, por cada um de nós, por essas vidas que estão aqui, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Jesus, obrigado por tanto amor por mim, Senhor. Sabe, Deus, por se compadecer da minha vida, da vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, nos ouvindo. Obrigado, Senhor, porque o verdadeiro amor, Senhor, vem de ti, Deus. Porque só há compaixão quando há verdadeiramente amor, Senhor. Eu te louvo e bendigo a seu nome por tudo isso, Deus. E entrego mais uma vez a nossa vida, o nosso coração, Senhor, em tuas mãos, para que haja quebrantamento, Senhor. Para que haja, Jesus, paz e harmonia, Senhor. Para que tudo que fazemos, Senhor, é nossa vida. A nossa vida, Senhor, venha do alto. Venha, Senhor, abençoar os nossos ouvidos para que a gente consiga ouvir, Senhor, somente a Tua voz. Porque somente a Tua voz, Senhor, nos guia, nos transforma e nos salva. Que assim seja. Amém. Amém.